Olá, tudo bem? Você que acompanha a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, está no ar o programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você que acompanha a gente então já sabe que o programa JK tem o objetivo de levar ao telespectador, à telespectadora paulistas, as menções do que os parlamentares falam aqui no plenário Juscelino Kubitschek. No programa de hoje nós recebemos o deputado Reis do Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Arthur, pelo convite e me coloco à sua disposição. Deputado, no programa então, neste programa vamos refletir sobre uma fala do senhor no dia 23 de novembro de 2023, portanto o ano passado, em que o senhor falava sobre a gratuidade no transporte para os policiais militares e civis também. Eu vou convidar o senhor e também ao cidadão para acompanhar agora esta fala. Foi editada uma portaria que tirou o direito dos policiais civis poder se deslocar nas empresas, né, de uma cidade para outra. Então, às vezes, você tem um policial que mora em uma cidade e trabalha em outra cidade, e eles tinham direito a essa gratuidade. E agora houve uma portaria suspendendo. E nós fizemos indicação ao governador para ele corrigir isso, né? Hoje, os policiais militares ainda têm esse direito, fardados, quando eles estiverem fardados, né? Se não estiverem fardados, não tem esse direito. Mas os demais policiais, e a gente pega a Polícia Penal, que às vezes está trabalhando lá em um presídio muito distante de sua residência, né? Esses perderam o direito por essa portaria que foi publicado pela Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo. Muito bem, você acompanhou então a fala do deputado Reis aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Na ocasião, repetimos esta fala de extrema importância aos policiais, deputado. Então, Arthur, o que aconteceu o ano passado foi que os policiais, eles tinham direito à gratuidade, e nós temos um problema que os policiais moram em uma cidade, trabalham em outra. Policiais moram em São Paulo, trabalham no interior. Policiais moram no interior, trabalham em São Paulo. Então, eles eram transportados de forma gratuita. E isso foi por conta de uma resolução que se deu na época da pandemia, né? E esse serviço vinha sendo entregue para eles até então. E o governo do Estado de São Paulo acabou revogando, né, essa portaria que garantia a gratuidade a esses policiais, né? Então, hoje os policiais eles estão pedindo carona, eles ficam em pedágios pedindo carona nas rodoviárias. O governo tentou um acordo com as empresas e aí voltou o que era antes, ou seja, as empresas que vai da cidade de São Paulo para o interior, ou que vem do interior para São Paulo, elas levam até 2 policiais. Só que a demanda é muito grande, né? Chega a ter lugares que tem 8, 10, 12 policiais esperando o transporte e não tem. E nós pedimos para o governo para que ele tivesse uma atenção melhor para os policiais por conta da segurança deles. Você imagina um policial pedindo carona na rodovia, o perigo que é isso, né? Os policiais são atacados. Para ele pedir carona, ele tem que pôr uma farda. Ele tem que ficar ali fardado, sozinho, né? Muitas vezes correndo todos os riscos para poder ir para o trabalho. E pedir carona também, você não sabe com quem você está andando, né? Você pode pedir carona e o cara é um traficante. Pode ter droga dentro do carro dele, ter um bloqueio, vamos pegar os policiais civis que não usam farda. Lá na frente tem um bloqueio, vai vistoriar o carro do indivíduo, você vai encontrar droga. Como que vai ficar isso aí? Então, o Estado ele tem que preservar a integridade dos policiais. Ele tem que preservar, ele tem que garantir a segurança dos policiais, né? Então, inclusive eu apresentei um projeto que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa para que garanta a gratuidade para os policiais, as empresas, os batalhões, as delegacias, elas vão informar na sua unidade quais são os policiais que moram distante do seu local de trabalho. E, com base nessas informações, a empresa vai emitir o bilhete do transporte
E ela, como ela recolhe imposto para o Estado, o ICMS, né, ela pode, então, abater esse custo no imposto, né, uma compensação tributária, para tentar dar solução. Porque quando você vai para o governo, outros dias mesmo teve aqui o secretário da Casa Civil, ele falou que isso custa em torno de 50 milhões por ano. Bom, 50 milhões por ano para garantir a segurança dos policiais não é muita coisa, porque você vai dividir isso por 12 meses, né? Não é 50 milhões numa tacada só. E isso, anteriormente, estava sendo feito e as empresas elas foram à justiça porque elas estavam transportando os policiais, não estavam recebendo, elas foram à justiça cobrar e a Procuradoria-Geral do Estado entendeu que elas tinham direito sim receber, porque a empresa não vai colocar um ônibus para levar pessoas sem ganhar dinheiro, porque ela vive disso, ela vive da venda do bilhete, da passagem, né? Então, todos esses problemas prejudicou e muito os policiais, está prejudicando, e só o acordo que foi feito da Secretaria de Segurança com as empresas para que os 2 policiais, como era antes, voltassem a ter direito à gratuidade por ônibus, é insuficiente para atender a demanda. Então, a gente espera que o governo olhe com carinho para essa questão, que o governo olhe para a questão da segurança do policial, porque ele fica vulnerável, né? Você vê que as notícias que nós temos, inclusive na Baixada Santista, são de policiais que estão morrendo, né, na mão dos bandidos. Então, você imagina um policial sozinho numa rodovia, buscando pegar uma carona, porque ele tem que chegar no seu local de trabalho, muitas vezes acaba chegando atrasado, é punido, porque esse atraso enseja punição, principalmente para os militares, ou o governo coloque eles para trabalhar perto de suas casas, né? Ele faça todo um estudo da melhor forma possível para que o policial trabalhe o mais próximo de sua casa para não acontecer o que está acontecendo. Deputado, esta é uma pauta que o senhor traz em toda a história do senhor, né? Se olharmos para trás como vereador, o senhor militante na causa, eu gostaria de voltar um pouquinho nessa linha do tempo, justamente para que o telespectador que de repente esteja conhecendo o senhor agora, nesse exato momento, aqui em nosso programa, entenda quem é de fato o deputado Reis e que tem lutado cada vez mais por essa pauta. Olha, eu desde de vereador, que mesmo outras bandeiras que eu levei para a Câmara de São Paulo, como a questão da igualdade racial, das políticas afirmativas, da educação, da saúde, eu não deixei de trabalhar essa questão da segurança pública, e a questão da segurança pública envolve a sociedade, envolve os atores que são responsáveis para garantir a segurança pública, né? A minha carreira, ela foi parte na Polícia Militar, parte na Polícia Civil, também fui professor do Estado, então conheço bem, fui condutor também do transporte coletivo, então eu conheço bem essas questões. E, obviamente, chegando aqui na Assembleia, a Assembleia aqui, ela tem dificuldade para dar resposta para a população. Essa casa trabalha mais quando o governo tensiona ela, né? Quando o governo manda os seus projetos para cá com urgência, né? Então, os deputados se reúnem aqui para poder aprovar as vontades governamentais. Mas o povo tem que entender, e os deputados têm que entender, que eles são funcionários do povo. E o povo é o patrão dos deputados, né? Então, independente da questão governamental, os deputados eles têm que trabalhar um pouco mais para a população. Toda essa violência que está acontecendo em São Paulo, e os policiais estão sendo vítimas, os cidadãos estão sendo vítimas também, claro, os deputados que são da área de segurança, eles vêm aqui, batem, questionam, mas nós temos que entender também o lado da população, da sociedade, que perde seus bens, né, que não pode sair na rua com celular, né, não pode chegar tarde em casa, estão correndo todos os riscos. Então, tudo isso é uma discussão que nós, desde da Câmara Municipal, de toda a minha militância, nós temos feito, e nós temos feito fortemente aqui na Assembleia para despertar, tanto na sociedade como nos deputados aqui, que nós temos que trabalhar forte, né? Nós temos que buscar soluções. Então,
Eu, inclusive, estou levantando essa semana todos os projetos que nós temos aqui protocolados pelos deputados estaduais, os nossos deputados e as nossas deputadas, que diz respeito aos policiais e diz respeito à segurança pública. Porque não basta só o discurso. É fato que os deputados fazem discurso, sobem à tribuna, falam, cobram, mas nós podemos ter uma ação mais produtiva, mais proativa. O que nós podemos fazer para aprovar matérias que realmente possam ajudar os policiais no dia a dia, no seu trabalho, e melhorar a segurança da população? Então, eu tenho levantado, eu pedi para a minha assessoria levantar, e eu vou propor ao presidente da Assembleia, o deputado André do Prado, e também aos deputados da área da segurança pública, os demais deputados, para que nós façamos um mutirão nessa casa, um mutirão na Assembleia Legislativa com vista a aprovar matérias que melhorem a segurança da população, melhorem as condições dos policiais, né? Porque o Estado, o governo, o imperador, ele tem feito muito pouco pela segurança pública, muito pouco. Então, o imperador atual está aí desde 1º de janeiro de 2023, então nós já está no 14º mês. Nós tínhamos um concurso para a Polícia Civil que foi feito na gestão do João Agripino Doria, na gestão anterior, com policiais já aprovados, cerca de 2.700 policiais aprovados, e até agora nenhum deles foi contratado, foi nomeado. Nem sequer entrou na academia para fazer o curso preparatório. Então, há uma ineficiência muito forte no governo do Tarcísio, muito forte. E nós vamos para as delegacias, não tem funcionários, não tem pessoas para atender o povo, não tem pessoas para investigar os crimes, né? Então, investigo aqueles fatos que repercutem na mídia, mas a segurança não pode viver só disso, né? Estou conseguindo se dar aquele caso porque chamou a atenção, deu mídia, deu televisão, deu Datena, deu Rede Globo, deu Arthur, aí eles correm atrás para resolver. Mas e os milhares de casos que as pessoas desconhecem, né? 600 celulares sendo roubados todos os dias na capital de São Paulo, veículos que estão sendo furtados e roubados, casas que as pessoas recebem ali a visita inesperada de bandidos, né? Tudo isso fica, muitas vezes, só quando aparece na estatística, mas não é colocado de público para a sociedade conhecer. Então, o governo não contratou os policiais, não nomeou, sequer eles entraram na academia, que é um absurdo isso, né? Então, e você vai para a Polícia Militar, a mesma coisa. Então, o que o governo está fazendo? Ele corre atrás dos problemas, que eu acho equivocada a forma do governo agir, a forma da Secretaria de Segurança agir, porque, matou um policial. Vou fazer operação escudo, faz aquele barulho todo, mas os resultados práticos são mínimos, são ruins. E ainda depois acaba pessoas inocentes sendo vítimas da violência policial, como aconteceu, que está na reportagem, de um catador lá da Baixada que foi assassinado, executado. Então, essa forma de fazer segurança é a pior forma possível, porque você mata um, ele mata o outro. Aí isso vai até onde, né? Então, o ideal é que quando você tem uma ação dessa, onde um policial, um cidadão, não é só o policial, um cidadão é vítima do bandidismo, você opere silenciosamente a investigação, o estudo do terreno, a identificação daquele indivíduo que cometeu o crime para ele ser preso. E claro, se ele enfrentar a polícia, que se aplique as regras, a força necessária, que é o que diz a lei, né? Mas não adianta eu fazer todo esse barulho, tiro os policiais de São Paulo, levo para a Baixada, daqui a pouco a mesma coisa. Até onde vai isso, né? Então, mostra o despreparo que tem o governo atual para dar solução para os problemas da segurança pública. E isso passa, essa questão da segurança passa por contratação de policiais civis, contratação de policiais militares, valorização, porque os salários são indignos. Os salários dos policiais são indignos. Como é que um soldado pode ter um padrão de R$ 1.900? Aí você soma mais o RTP,
Um soldado que entra na polícia, ele não entra com quinquênio, não entra com sexta parte. Ou seja, para melhorar o salário dele, vai muito tempo. Não é de um dia para o outro. Para melhorar, que eu digo, é chegar em R$6.000, que é o máximo que pode chegar. Né? Então, o bruto. Né? Então, o salário é indigno. Então, o Estado precisa melhorar o salário, precisa melhorar a qualificação dos profissionais de segurança pública, precisa ter o efetivo adequado. E o nosso efetivo, mesmo você suprindo todo ele, ainda está defasado, porque o decreto que estabeleceu o efetivo das polícias é de 94. A população cresceu mais de 40% de lá até os anos atuais. Então, mesmo você contratando 17.000 policiais civis, 20.000 policiais militares, ainda vai continuar defasado. Mas que o governo pelo menos fizesse isso, né? Fizesse os concursos fossem céleres. Pode ficar 2 anos para fazer um concurso. Isso mostra a ineficiência, a incompetência do Estado. Né? E a população está sofrendo, a população e os policiais vítima dessa má política de segurança que tem o governo do Estado de São Paulo. Deputado, o senhor traz uma reflexão sobre a saúde financeira, não é, desses policiais, de trabalho, inclusive, não é? Mas eu acho que também vale aqui uma reflexão sobre a saúde mental, né? Sim, mas todo o excesso de trabalho, quando você trabalha por 10, você vai ter problema de saúde mental, né? Quando você trabalha e você tem que fazer bicos para poder garantir o mínimo para a sua família, você não tem lazer, você não vai ao cinema, você não vai ao teatro, você não fica com a sua família, porque você só trabalha para garantir o mínimo para a sua família. Tudo isso vai desencaminhar para essa questão da saúde mental. Então, a polícia também está doente, mas o tratamento dela não é só o psicólogo, não é só o divã, não é só isso. Ele começa na base e ele começa com a valorização. Você tem que valorizar bem os policiais. Você não pode sacrificá-los, você não pode colocar eles para trabalhar 30 dias no mês. Eles têm que ter direito a férias. Tem época que a polícia não tem férias, suspende as férias, basta uma portaria lá, ninguém pode tirar férias, porque não tem ninguém para trabalhar. A delegacia que eu trabalho, que é a do Campo Limpo, o 37º Distrito Policial, eu vejo lá no grupo, olha, vou tirar férias, agora vai ter que reduzir as equipes. Quando reduz equipes, o que acontece? Você está trabalhando numa escala de 12 por 48, você tirou uma equipe e vai ser 12 por 24. E plantão é muito sacrificante, porque o plantão, você puxa 12 horas, às vezes à noite, né? Atendendo ali sozinho, sem ninguém para te ajudar, porque está assim a polícia, e tudo isso provoca o adoecimento, excesso de trabalho. E você imagina que você está num plantão de uma delegacia, você está atendendo as ocorrências, tudo que acontece de ruim você está ouvindo. Olha, um homicídio, um estupro, uma violência doméstica. Tudo que não presta, tudo que acontece de ruim vai ser jogado ali na mente do policial, né? Então ele tem que ter muito equilíbrio, muito controle para poder enfrentar tudo isso. Então, está ali sozinho, não tem um outro colega muitas vezes para trabalhar com ele, porque por falta de funcionários, hoje você vai às delegacias, só tem um funcionário. Eu fui outro dia ao Lajeado lá, 68DP, perguntei para o colega lá, não, eu trabalho sozinho. Não tem ninguém para trabalhar com ele. Se tiver acontecer alguma coisa, salve-se quem puder. Então, essa é a falência da polícia, a falência da segurança. A segurança pública faliu, a polícia faliu. E o Estado não está dando a resposta no tempo certo, não está dando a resposta adequada e fica fazendo política, fica fazendo videozinho, eu dei aumento para os policiais, o aumento que deu já é insignificante, tendo em vista aquilo que deveria ser. Eu acho que ontem falei na Comissão de Segurança que pelo menos R$10.000 no salário para um soldado. Porque se ele ganhar R$10.000, ele vai receber 7 líquido. Que a hora que você tira imposto de renda, tira isso. Pelo menos R$10.000, né? Agora, você pega um delegado de polícia hoje em São Paulo,
E a porta de entrada dele é em torno de R$ 14.000. Quando você desconta os impostos, ele ganha menos de R$ 10.000. Então, a porta de entrada de um delegado é menos de R$ 10.000 na Polícia de São Paulo. Quando você pega um policial federal, um delegado federal, a porta de entrada dele é cerca de 27, 28 mil. A saída dele é cerca de R$ 42.000. Então, a Polícia de São Paulo está pagando 1/3 do que paga a Polícia Federal, sendo que tanto o delegado federal como o delegado estadual estudaram o mesmo curso, a mesma faculdade, que é o curso de Direito. Mas o estado mais rico da federação não valoriza os policiais. Essa é a realidade, né? Além das escalas extras, o trabalho sacrificante, né? Escalas que muitas vezes é chamado de madrugada para trabalhar de surpresa, tudo isso está acontecendo na polícia, né? Tudo isso está acontecendo na polícia. Então, esse excesso de trabalho, essa falta de profissionais, o salário muito ruim tem provocado também essa questão da saúde mental. E na questão das mulheres, né, que estão também na polícia, né? A gente pode até refletir, o senhor, por favor, sobre isso, né? E as mulheres, hoje as mulheres trabalham conjuntamente com os homens, né? Antigamente era separado, né? Você tinha o batalhão de polícia feminina, no caso da PM, que era comandado por mulheres, né? E era separado dos batalhões de masculino, né? Hoje elas trabalham no mesmo batalhão, na mesma companhia, e nós até pedimos para o secretário na época, o secretário Derrite, que ele até editou uma portaria, uma resolução da Secretaria de Segurança por conta do trabalho que uma mulher, por exemplo, que está grávida, estava conduzindo presos, prestes a dar à luz, trabalhando às noitadas nos plantões. Então, nós pedimos que tomasse alguma providência para não sacrificar tanto as mulheres, né? Ele fez até uma resolução, não foi naquele teor do que nós encaminhamos. Tem um projeto de lei meu aqui tramitando também para tratar dessa questão da valorização das mulheres, as mulheres policiais, né, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, na Polícia Penal, mas é um olhar também que o Estado tem que ter para as mulheres que no dia a dia têm contribuído e muito para a garantia da segurança da nossa população. Deputado Reis, a gente está quase terminando o primeiro bloco, mas eu gostaria de linkar, então, todo este assunto que o senhor nos trouxe aqui como reflexão com aquela questão do senhor aqui na tribuna do plenário Juscelino Kubitschek, quando o senhor traz, então, uma ideia da gratuidade no transporte público, né? Então, acho que dá para fazer um link, né? Uma fala sobre todo esse assunto. A gratuidade é de suma importância. E eu, assim, nas redes sociais, eu recebi total apoio dos policiais, porque muitos policiais, às vezes, nós fizemos um levantamento através do Citrapresp, ele passou para a gente, que tem policiais que precisam de R$ 3.000 por mês para poder pagar só o seu transporte, para deslocar do seu local de trabalho para a sua casa e da sua casa para o seu local de trabalho. Mais de R$ 3.000, dependendo da cidade que você está. Para vir para São Paulo, você está aqui em São Paulo, você vai para a Baixada. Você está na Baixada, vem trabalhar em São Paulo. Você está aqui em São Paulo, vai trabalhar em Sorocaba. Você está em Sorocaba, vem trabalhar em São Paulo. Está em Sorocaba, vai trabalhar em Campinas, né? Então, nem sempre a pessoa tem carro para ir, nem sempre tem condições de pagar pedágio. Você imagina, se você for com o seu veículo, né, trabalhar daqui lá em Campinas, por exemplo, quantos pedágios você tem para ir, quantos pedágios você tem para voltar. Então, é uma situação difícil para o policial. Então, tem que garantir, se o Estado precisa desse policial lá naquela cidade, porque às vezes ele não tem gente lá que mora lá para prestar o serviço. Quando fez-se o concurso, não houve aprovação de pessoas daquela cidade, então ele tem que deslocar mesmo o policial de uma cidade para outra, porque ele tem que manter o atendimento mínimo, né?
com todo esse caos que está a segurança, mas o atendimento mínimo tem que existir, né? Então, imagina que ele tem que pagar pedágio, se ele for, vou com o meu carro, ele vai gastar combustível, ele vai pagar. Então, pelo que o policial ganha, ele não tem condições de suprir isso aí. Então, nós temos casos que gastam 1.800, 3.900, 2.000. Então, o Estado ele tem que resolver isso, porque ou ele então fala, não, tudo bem, eu vou te pagar 20 mil por mês e você trabalha onde a gente escolher que você vai trabalhar. Aí tudo bem, ele pode até alugar uma casa, mudar perto do seu serviço, mas com o salário que o policial ganha hoje, ele não consegue fazer isso, não consegue se deslocar. Então o Estado tem que garantir, se o Estado quer que ele vá trabalhar em outra cidade distante daquela onde ele mora, ele tem que garantir que esse transporte seja efetivado, né? Então, ou o governo faz isso por vontade, ou a Assembleia aprova e fala para o governo, você tem que fazer. E se o governo vetar, a Assembleia derruba o veto. Então a Assembleia ela tem que trabalhar em prol da segurança pública, tem que trabalhar em prol dos policiais e tem que mostrar isso. Não adianta mostrar no discurso, não adianta eu ficar indignado, né? Eu vou lá, mas eu não resolvi o problema. Então nós temos que resolver o problema. Esse é o nosso papel. Tá aí as palavras do deputado Reis, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, a gente vai fazer um rápido intervalo. Chegou a hora daquele momento, então, de a gente aproveitar a água que o próprio deputado nos trouxe aqui para a gravação. Você que está do outro lado, é rapidinho, aproveite também esse momento para aliviar um pouquinho a garganta. A gente já volta, até já. Oi, gente, estamos de volta então com o segundo bloco do programa JK, direto aqui do plenário Juscelino Kubitschek. Hoje estamos recebendo o deputado Reis do Partido dos Trabalhadores, que tem fomentado muito a questão da segurança pública aqui em nosso estado. Deputado, acho que a gente pode avançar um pouquinho então daquilo que o senhor já nos trouxe aqui como informação no primeiro bloco. Nós estamos no ano de 2024, é o segundo ano da 20ª legislatura e muita coisa deve acontecer aqui no Parlamento Paulista. E é claro que o senhor vai tomar a tribuna aqui no plenário JK, trazendo diversas informações, aquilo que é bom para o cidadão, para as cidadãs paulistas. Tudo bem. E eu quero trazer já aqui, logo no início desse ano legislativo, o senhor trouxe diversas demandas, fomentando inclusive projetos de leis. Vamos tentar trazer aquilo que o senhor já trouxe então aqui para o cidadão, né? Refletindo aquilo que é de importante, o que o senhor acredita que seja importante logo para o início desse ano. Olha, o que eu acho que poderia ser feito aqui, né? Eu entendo que cada deputado poderia aprovar pelo menos um projeto por mês. Pelo menos um. O meu entendimento é que se a Assembleia votasse um projeto por mês, nós poderíamos ter mais vida nessa casa, né? Porque você pegava terça-feira e começava a discutir os projetos dos deputados, debater os projetos. Não conseguiu votar tudo na terça, tem a quarta, tem a quinta, não conseguiu, tem a semana seguinte, então são 94 deputados, é possível votar um projeto de cada deputado por mês. Eu gostaria muito que a Assembleia funcionasse nessa lógica. Mesmo que os projetos sejam vetados pelo vetador geral do Estado, mas é muito importante demonstrar para a sociedade essa vontade do parlamento de dar resposta para ela. E você dá resposta com a aprovação de projetos. O que o deputado faz? Fiscaliza o governo. Fiscalizar o governo não é tão fácil, né? Porque você tem que ficar com a lupa ali, e pede informação, e busca informação, e a informação é travada, né? Mas é papel fiscalizar o governo. Mas é papel do deputado também produzir leis, aprovar leis, né? Então, o resultado do ano passado, eu
Achei muito ruim, muito ruim. Então eu tenho uma esperança que esse ano essa casa possa se debruçar da pauta da educação, da saúde, da segurança pública, né? E dar resposta para a sociedade. Tem N projetos aqui tramitando. Ontem a CCJ passou 130 projetos e passou inclusive 5 projetos de minha autoria, que eu fiquei muito contente. Passou o projeto que cria o Memorial África-Brasil, que é muito importante essa questão cultural, essa questão das nossas raízes, né? Passou o projeto que estabelece que o servidor público ganhe o seu salário até o dia 5, porque hoje o governo paga até o 5º dia útil. Mas às vezes o 5º dia útil, você tem um feriado, você tem um final de semana, ou às vezes o servidor leva 7, 8, 9 dias para receber o seu salário. E o governo está lá trabalhando com o seu dinheiro. Então, eu entendo que você tem que receber todo dia 5. O dia 5 caiu no sábado, paga no dia 4. O dia 5 caiu no domingo, paga no dia 3. O dia 5 caiu no feriado, que é segunda-feira. Você já imaginou? Paga no dia 2. Então, um projeto também meu que foi ontem na CCJ teve parecer favorável. A questão da classe imediata para os policiais. A Polícia Militar tem o posto imediato, a Polícia Civil não tem. Então, é uma demanda antiga, histórica, e que no passado a polícia já teve a classe imediata, que a gente quer recuperar e o governo conceda esse direito aos policiais civis. Também é um projeto de minha autoria que recebeu parecer favorável ontem na CCJ. E o dia do veto? O dia do veto estava sendo obstruído. Em várias oportunidades, a base governista adiou, eles combinaram entre eles, cada dia um pedir adiamento. Então, ontem eu falei, vamos buscar um acordo, um pacto aqui para a CCJ funcionar e dar resposta. Eu quero fazer esse pacto. Eu não retiro a discussão em todos os projetos, porque cada projeto que você vai discutir são 10 minutos. Você imagina, você tem lá 2 horas de reunião, você discute 5, 6 projetos no máximo. Então eu falei, eu retiro o processo de discussão, mas eu peço que os deputados também retirem esses pedidos de adiamento, porque esse pedido de adiamento é só para obstruir a pauta. E aí a gente vai conduzir da melhor forma possível e ter a maior produção possível. E aconteceu isso, eles aceitaram o acordo e 130 projetos foram analisados ontem pela CCJ. Isso é um papel bonito do que é do parlamento, mas não é só analisar lá, é fazer com que eles sejam aprovados aqui, né? Passou pela CCJ, depois vai passar por outras comissões. Então, nós podemos buscar um pacto de resultados junto com a mesa, junto com o presidente André do Prado, para quê? Primeiro, vamos tratar os projetos que não têm óbice, os projetos que têm acordo com todos os deputados. Porque nem todo projeto tem óbice. É claro, nós hoje estamos com 30 projetos aí, remanescentes do ano passado, que eram para ter sido votados, não foram votados ainda. O presidente disse que vai dar prioridade para que esses projetos sejam votados, e aqueles que têm óbice, ele disse que vai colocar em discussão mesmo que tem óbice. Não. Então vamos fazer um pacto, pelo menos um projeto de cada deputado, por mês, que não tenha óbice. Aí a casa vai andar. A casa vai andar e vai mostrar para a sociedade que os deputados estão ali realmente trabalhando para eles. Agora, não dá para ver essa casa do jeito que nós estamos vendo ela hoje, por exemplo, né? Os deputados têm que entender que eles têm uma missão, eles foram eleitos, eles têm que dar resposta para a sociedade, e a resposta se dá com as suas proposituras sendo aprovadas. Não tem como você ficar aqui e provar um projeto em um ano. É vergonhoso, né? É vergonhoso. Então, a expectativa que eu tenho é essa, de que a casa funcione com gás, com força, com vontade, que projetos dos deputados sejam analisados e colocados a votos e aprovados, e que sejam encaminhados para o imperador decidir se ele mantém ou não, mas a nossa parte nós temos que fazer. O governo vetou, mas aí o governo assuma o ônus do veto, ou o bônus da sanção.
Mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o nosso papel no dia a dia. E é isso que eu espero que aconteça em 2024. É um ano eleitoral, tem os candidatos a prefeito e os deputados têm relação com esses candidatos. Então, é claro que num determinado momento, muitos deputados vão estar cumprindo a agenda com esses prefeituráveis, né? Mas não pode esquecer, mesmo com todo esse processo eleitoral, a eleição de vereadores, de prefeito, não pode esquecer aquela delegação de poder que o povo nos deu. E é dentro dessa delegação de poder que a gente tem que honrar os compromissos. Deputado, o senhor falava agora há pouco, então, sobre os projetos do senhor que passaram, então, ontem na CCJR. E existe um aqui que é o selo, é o selo da igualdade racial. Não falei, Eu acho que seria interessante o senhor trazer também, né? O selo da igualdade racial, eu já aprovei ele na cidade de São Paulo. Ele existe lá, inclusive no mês da consciência negra, na Semana da Consciência Negra, eu fui convidado pela Prefeitura de São Paulo, pela secretária Elisa Lucas, na época a secretária Marta Suplicy estava lá também. Hoje ela saiu, não está mais no governo do Ricardo Nunes, mas ela participou desse evento, e inclusive o prefeito estava presente também, aonde, eu não me lembro a quantidade exata, mas mais de 30 empresas receberam o selo da igualdade racial. E como eu sou o autor da lei que criou o selo da igualdade racial na cidade de São Paulo, aí eles me convidaram, eu fui lá e eu achei muito produtivo, porque é importante você ver uma coisa acontecer que você criou. Você fala, não, eu que... a ideia saiu daqui e está funcionando, e as empresas estão praticando as políticas afirmativas. Então, o selo da igualdade é para as empresas, o setor privado, praticar políticas afirmativas, porque o governo, o Estado, pratica políticas afirmativas quando ele tem lá a lei de cotas. No caso da cidade de São Paulo, nós temos lá um projeto meu e do vereador Paulo Frange também, que é o Programa de Saúde da População Negra. São políticas afirmativas. A Marcha da Consciência Negra, o Memorial dos Aflitos, que também é uma lei de minha autoria, a Praça da Liberdade, que também recebeu o nome Praça da Liberdade África-Japão, que é uma lei de minha autoria também. Então, você vê isso acontecendo, você fica muito satisfeito, fala, poxa, alguma coisa que nós fizemos que está mudando, que está melhorando a vida das pessoas, né? Então, eu vi essas empresas lá sendo reconhecidas pelo trabalho que elas têm, que é de inclusão de negros e negras em seus quadros, não só na base, mas no topo da pirâmide também, nos cargos de gerenciamento, nos cargos de direção, né? Então, essas empresas foram escolhidas e receberam o selo da igualdade racial. E essa é a ideia que eu quero trazer para o Estado de São Paulo, para que o Estado de São Paulo também possa produzir esse selo, e aquelas empresas que praticam políticas afirmativas no Estado de São Paulo, que se credenciam, vão lá, se credenciam e comprovam, elas também possam receber o selo da igualdade racial. Parabéns, deputado, por tantos projetos, né? Isso fomenta demais o Estado de São Paulo, a saúde do Estado. E é geral, né? Educação, economia, infraestrutura, lazer, turismo. Isso é muito importante. Agora, deputado, eu queria dar um salto também com o senhor aqui nesse bate-papo para trazer uma reflexão, já que o senhor sempre está na tribuna aqui do plenário JK, e certamente as comissões e as frentes parlamentares também são importantes. Conte para a gente um pouquinho também do senhor diante desses assuntos importantes, né, participando ativamente. Olha, o meu entendimento é que a tribuna tem que ser usada da melhor forma possível por todos os deputados, né? Eu vejo assim, tem dias que tem pouca participação dos deputados, mas os deputados são eleitos para falar. Assim como o vereador, o deputado federal, né? Eles são eleitos para falar, por isso que eles são representantes. Porque no passado, você falava direto com o povo, o governante falava direto com o povo. Então o governante ia tomar decisão, ele ia à praça pública, chamava o povo
e fazia ali a assembleia e tomava a decisão. Hoje não é possível mais fazer isso. São Paulo tem mais de 45 milhões de habitantes. Como que eu vou convocar 45 milhões de habitantes para deliberar, né? Então, por isso que a sociedade foi evoluindo e surgiu esse modelo, que é o nosso modelo dos poderes, da tripartição dos poderes, do poder executivo, do poder judiciário, do poder legislativo. E o poder legislativo é o representante do povo. Então, aquilo que tem que se falar para o governo, quem fala é o representante do povo. E a tribuna é para isso, por isso que é o parlamento, é o parlatório, é o falatório. A função nossa é falar, olha governo, está ruim a segurança, olha governo, a saúde está péssima, olha governo, precisa melhorar a educação, olha a escola não tem quadra, a escola não tem uma quadra coberta, os professores estão com dificuldades, é o papel nosso falar. Então a tribuna é para isso. É para você falar, cobrar, denunciar, e é para você encaminhar essas demandas para o governo, para o prefeito, para o governo federal, para a justiça, para o Ministério Público, que muitas coisas o cidadão que está lá na ponta, ele não consegue atender, ele não consegue atingir, ele não consegue falar com o governador, ele não consegue falar com o prefeito, ele não consegue falar com o presidente da República. Por isso tem o seu representante. Você vai falar em meu nome. É como se aqui, e que os deputados têm que entender isso, é como se aqui tivesse 46 milhões de pessoas. Os 94 deputados estão aqui representando essas pessoas, falando em nome delas, né? Então eles têm que aproveitar melhor a tribuna. E às vezes eu até cobro, até de mim eu cobro, né? Falei, pô, tem dia que não dá para você ir, tem agenda no interior, agenda em cidades distantes, né? Porque às vezes a gente tem demandas que vêm também e que você também tem que atender, tem que ir lá ver o que é, o que não é, com quem que você vai falar para encaminhar aquela questão da prefeitura ou aquela questão da comunidade ali, que às vezes não consegue chegar na fonte de poder para ter solução dos seus problemas. Então, o representante ele tem que fazer isso, ele representa a todos, né? Então, é isso que a gente espera. As frentes parlamentares, elas demandam também a participação, porque elas são temáticas, e elas demandam a participação das pessoas envolvidas. Não tem frente parlamentar sem participação popular. Então, eu venho de uma experiência da Câmara de São Paulo, que eu presidi por 4 anos, a frente parlamentar em defesa da igualdade racial. E nós chegamos a ter lá 600, 700 pessoas participando na Câmara da frente parlamentar. Então, nós tínhamos uma lei lá que era muito perseguida, que é a lei de cotas, que é uma lei de minha autoria, inclusive, e tinha vereadores da direita, da extrema-direita, contra essa lei, queriam revogá-la de todo jeito. E nós mobilizamos tanto a sociedade que a lei agora vai fazer 10 anos. Né? Não conseguiram que ela fosse revogada, não conseguiram destruir a lei de cotas. Mas essa vitória, essa blindagem na lei se deu pela participação popular. Porque quando os vereadores viram a casa lotada, falou, não dá para a gente mexer nisso. Não dá para a gente votar para revogar isso aí. E acabaram os vereadores, muitos vereadores que inclusive eram contra e que votaram contra e ficaram a favor da lei de cotas. Então, olha que fantástico que é a participação da população. Então, a frente, eu estou coordenando 3 frentes. A frente parlamentar em defesa da Polícia Civil, porque os governos que passaram tentaram destruí-la e o atual governo ainda não fez nada para que ela cresça, para que ela realmente tenha todas as condições para fazer o seu papel. Então, nós criamos uma frente em defesa da Polícia Civil. Mas é importante que os policiais civis possam se apropriar dela e participem, né? A hora que a gente chama uma reunião, chama uma plenária, que eles venham, porque é eles que vai mostrar para o governo a força política capaz de fazer as transformações que precisam ser feitas na Polícia Civil. A mesma coisa na Polícia Penal. A Polícia Penal ela tem sido vítima do governo de plantão, porque o governo prometeu regulamentar o ano passado, até agosto do ano passado, isso não aconteceu. Agora, eles foram à Justiça, foram até o Supremo notificou o governador de São Paulo, agora parece que eles vão mandar
o projeto nesse primeiro semestre de regulamentação, mas eles perderam muito porque enquanto as demais polícias teve um reajuste superior à inflação, eles não tiveram. Eles tiveram lá os 5%, 6% que o governo deu. E o governo tinha prometido para eles que na regulamentação ia equacionar essa questão. Então, nós formamos essa frente, mas o sucesso dela se dá também com a participação dos policiais penais. E a frente em defesa do hospital, do servidor público e do Instituto da Saúde do Servidor Público, o IANSP, né, que é outro problema que nós temos para o servidor, e aí não é só os policiais, todos os servidores sofrem com o atendimento no IANSP, com o atendimento no Hospital do Servidor Público, com a saúde no interior, porque você tem um grande hospital aqui, mas imagina quem está a 500, 700 quilômetros da cidade de São Paulo, quanto tem sofrido para poder ter o seu direito reconhecido e atendido. Então, o governo, ele não liga muito para a saúde dos servidores. Então, nós formamos uma frente para fazer essa cobrança e vários funcionários que eu encontro, no dia mesmo que eu fui lá no Lajeado, o próprio delegado de titular reclamou do servidor, do atendimento, né, que precisou e foi muito demorado, né? Então, tudo isso tem que ser corrigido e o governo precisa pôr dinheiro no servidor. Precisa pôr dinheiro no hospital do servidor público, né? Porque hoje o hospital do servidor público está sendo mantido apenas com a contribuição dos servidores, quando o governo tinha que pôr a paridade, já que o governo que administra ele. Bom, se o governo administra ele e nomeia lá o superintendente, nomeia os diretores do servidor, está ancorado lá na Secretaria de Gestão e Governo Digital, então, pelo menos, ele coloque a parte dele, a paridade. Então, se nós temos hoje no orçamento cerca de 2,1, 2,2 bilhões, que é o custo do servidor, que é a arrecadação dos funcionários públicos, o governo coloque mais esses 2 bilhões para poder garantir que quem está no interior não precisa se deslocar para cá, quem está no interior tem a saúde adequada e não superlote aqui, porque se todo mundo vem para São Paulo, o que acontece? O hospital aqui não dá conta. Ele, para você ter uma ideia, são só o pronto-socorro de adulto atende 600 pessoas por dia. Aí você tem o pronto-socorro infantil, pronto-socorro da mulher, aí você tem o ambulatório. Então, vem todo mundo de longe porque não tem o atendimento lá na sua cidade. Então, precisa o governo resolver essa questão de conveniar mais hospitais no interior, de ter centros de atendimento no interior. E isso precisa de dinheiro, isso não faz sem dinheiro, né? Então, só os recursos dos servidores não têm sido suficientes para resolver a demanda de saúde que tem os servidores públicos do Estado de São Paulo. Então, nós formamos também essa frente, mas essa frente, para ter sucesso, precisa da participação dos servidores. Se eles querem uma saúde de qualidade, se nós queremos um funcionamento do Estado de forma adequada, os servidores também têm que participar e a sociedade tem que participar, porque a força política da participação popular é que acaba mudando muitas vezes a cabeça de quem governa. Deputado, chegamos então ao fim do programa JK, direto aqui do plenário Juscelino Kubitschek. Queremos muito agradecer a presença, a participação do senhor aqui em nosso programa. Sempre à disposição. Eu sempre digo que é só fazer assim que eu volto. Esperamos o senhor muito mais vezes. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e um ótimo trabalho durante 2024. Valeu, forte abraço. Forte abraço, deputado. Nosso forte abraço a você também, cidadão e cidadã paulistas que acompanharam a exibição deste programa. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.